Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 2 de agosto de 2026, 6 horas, horário de Brasília. A Ucrânia atacou 3 refinarias russas, destruiu sistemas de radar em Krasnodar e houve uma explosão destrutiva no centro de Moscou em um restaurante. Fábrica petroquímica em chamas no Tataristão e afundamento do navio cargueiro russo Yanina. Esse de fato foi afundado, não ficou apenas danificado. A Ucrânia desferiu golpes devastadores contra a infraestrutura estratégica da Rússia, destruindo 3 refinarias de petróleo no Baskortostão e também esmagando 4 sistemas de radar essenciais em Krasnodar. Além disso, uma explosão misteriosa abalou o centro de Moscou, deixando mortos, enquanto uma gigantesca fábrica de borracha sintética foi consumida pelo fogo no Tataristão, a mais de 1.200 quilômetros da fronteira. Para fechar esta sequência de operações avassaladoras, as forças ucranianas afundaram o navio porta-containers russo Yanina, em pleno Mar Negro. Ontem foi um dia bem agitado, né? Com muitos ataques ucranianos contra alvos. O único que eu acho que não é um ataque ucraniano, porque não foi confirmado, eu acho que é uma coisa entre os russos lá, é a sabotagem, essa explosão no restaurante no centro de Moscou. Assista a esse vídeo até o final, você que gosta da verdade, você vai entender, todos vocês, né? Não apenas quem não é inscrito, mas os inscritos também, vocês vão entender a magnitude desses ataques. E inscreva-se, você que não é inscrito, agora mesmo neste canal, você vai acompanhar sempre a verdade e vai receber as notificações. Peço a todos que compartilhem com seus amigos e não esqueçam de dar um like também, que é muito importante, ele impulsiona muito o algoritmo do YouTube. E também peço que façam os seus comentários, que tenho prazer em ler e também em responder. Eu respondo na medida do possível. Muitas vezes não consigo responder todos. Às vezes não consigo responder nenhum por causa das outras atividades. Eu conto com vocês, tenho certeza disso. Obrigado. Um ataque completo contra refinarias russas. O Serviço de Segurança da Ucrânia, conhecido como o SBU, coordenou uma das maiores e mais profundas operações já registradas desde o início do conflito contra o território da Rússia. Durante a madrugada de 1º de agosto, uma onda massiva de veículos aéreos não tripulados cruzou o espaço aéreo e atingiu em cheio o coração industrial da República do Baskortostão. É uma república russa, né? Uma república, eles chamam de República Autônoma Russa, localizada na Federação Russa. Os alvos estratégicos foram 3 refinarias de petróleo de grande porte, situadas na capital daquela região, a cidade de Ufa. As instalações severamente atingidas pertencem à empresa Bashneft, que é controlada diretamente pela gigante estatal de energia Rosneft. Os drones ucranianos demonstraram precisão absoluta ao atingir o complexo da Bashneft Ufimsky, Bashneft Novoil e também da Bashneft Ufaneftkin. Essas 3 unidades industriais foram juntas um dos polos de refino de petróleo mais vitais e estratégicos para a manutenção da máquina pública russa. O SBU informou que este polo possui uma capacidade combinada de processamento anual superior a 23 milhões de toneladas de petróleo bruto. Toda essa estrutura gigantesca serve para produzir gasolina, diesel, combustível de aviação, lubrificantes de alta performance e outros derivados cruciais. Uma parte significativa de toda essa produção energética é direcionada diretamente para suprir os veículos blindados e aeronaves utilizadas pelas forças russas na linha de frente. O presidente Volodymyr Zelensky veio a público confirmar o sucesso absoluto desta missão de longo alcance. Em sua declaração oficial ontem, o presidente Zelensky destacou o feito extraordinário de atingir alvos de valor que estavam localizados a
quase 1.600 quilômetros de distância das fronteiras ucranianas. O líder ucraniano declarou que o plano de sanções de longo prazo, desenhado pela Ucrânia, está sendo rigorosamente implementado passo a passo. Imagens publicadas por testemunhas oculares confirmaram que o incêndio de proporções colossais tomou conta das refinarias, após os impactos dos drones que, segundo informações, apesar dos russos disseram que derrubaram os drones, os fatos demonstram que não. A Rússia continua muito carente de defesa aérea. O próprio governador do Bascortostão, Radi Kabirov, foi obrigado a admitir publicamente que os drones ucranianos conseguiram romper as defesas locais e alcançar a cidade de Ufa. Para tentar diminuir o impacto da notícia, o governador alegou que apenas os destroços de um drone abatido caíram na área industrial, causando fumaça, mas que na realidade as labaredas de fogo indicavam que todas as unidades foram consumidas pelo fogo. E as imagens internas revelam colunas densas de fogo consumindo o parque de tanques, de tanques de combustível. E a destruição de sistemas de radar em Krasnodar. Simultaneamente aos ataques nas refinarias, os operadores de drones de ataque do SBU conduziram uma ofensiva cirúrgica e devastadora no Krai de Krasnodar, melhor, na província de Krasnodar, também em território russo. O objetivo principal dessa segunda frente de ataque foi cegar os sistemas de alerta precoce e defesa aeroespacial que protegem o sul da Rússia. Os relatórios oficiais da inteligência ucraniana confirmam que os drones ucranianos atingiram e inutilizaram 3 sistemas de radar avançados do modelo Podlet K1. Além disso, os ataques destruíram com sucesso uma estação de radar móvel do tipo Kasta 2E2. Esses equipamentos de altíssima tecnologia são utilizados pelos russos para detectar alvos aéreos que voam em altitudes extremamente baixas, tentando blindar os céus contra as incursões ucranianas. Mas eles não detectaram e foram destruídos pelos próprios drones que eles deveriam ter detectado. Ao aniquilar estes radares, a Ucrânia abre corredores táticos desprotegidos para futuras missões de mísseis e novos enxames de drones. O Ministério da Defesa da Rússia tentou criar uma narrativa de controle ao afirmar que abateu 274 drones ucranianos em várias regiões, incluindo a Península da Crimeia, o Mar Negro e o Mar de Azov durante toda a noite. No entanto, a realidade dos fatos aponta para outra direção, para severas perdas logísticas e materiais em toda a península ocupada na Crimeia, da Península da Crimeia. O Estado-Maior da Ucrânia confirmou que os militares também atingiram com precisão uma base russa de armazenamento e manutenção de veículos navais não tripulados perto da localidade de Chornomorsk, para interromper o fluxo de suprimentos, o que abastece os contingentes russos no sul. As forças ucranianas bombardearam e danificaram gravemente a ponte ferroviária de Sivash, perto de Shonhar. Outra importante ponte ferroviária, localizada perto de Vladislavivka, na península, também foi alvo de ataques pesados e certeiros. Ambas as pontes destruídas ou danificadas eram utilizadas continuamente pelos russos para transportar tropas frescas, armamentos pesados, munições de artilharia e equipamentos pesados entre a península ocupada hoje pela Rússia e as frentes de batalha. A lista de danos severos na Crimeia inclui ainda o bombardeio contra uma unidade de inteligência eletrônica pertencente à frota russa do Mar Negro, sediada na cidade de Sevastopol, uma base militar focada em reparos estruturais perto de Pervomaisk. Também foi golpeada, assim como um grande depósito logístico em Podov, na região de Kherson, e um armazém de drones russos na cidade de Tokmak, na província de Zaporizhia, e uma explosão destrutiva no centro de Moscou. Enquanto as infraestruturas de energia e defesa queimavam nas províncias russas, um evento de segurança máxima levou pânico diretamente para o centro político da Rússia. Uma violenta explosão sacudiu um badalado restaurante localizado na movimentada Praça Kudrinskaya,
no coração de Moscou, durante a noite de 1º de agosto. O Comitê Antiterrorismo da Rússia e o Ministério do Interior confirmaram que o incidente violento deixou pelo menos 3 mortos e 21 pessoas feridas no local. A explosão ocorreu por volta das 20h10, horário local, bem em frente ao edifício 1 da praça, espalhando estilhaços por toda a via pública. As investigações oficiais russas apontam que uma mulher não identificada tentou entrar no estabelecimento carregando de forma oculta um dispositivo explosivo improvisado. O artefato acabou detonando bem na entrada do restaurante, no exato momento em que a suspeita foi abordada e detida por um funcionário de segurança privada. A força da detonação matou instantaneamente a mulher portadora da bomba, o segurança que agiu para contê-la e um cliente que saía do restaurante. Outras 21 pessoas que estavam nas proximidades sofreram ferimentos de gravidades variadas e precisaram ser hospitalizadas às pressas. E fortes contingentes da polícia russa, polícia especial e da FSB e equipes médicas de emergência isolaram completamente o perímetro enquanto iniciam as investigações e a coleta de evidências. Fábrica petroquímica em chamas no Tataristão, demonstrando que nenhum ponto no vasto território russo está verdadeiramente seguro. Um novo imenso incêndio industrial paralisou a República do Tataristão. Na noite de 31 de julho, uma explosão de alta potência destruiu parte das instalações elétricas da fábrica de borracha sintética, conhecida pela sigla NKNK. A fábrica está localizada na cidade de Nizhnekamsk, um ponto estratégico que fica situado a 1.200 quilômetros da Ucrânia. A NKNK é considerada uma das maiores e mais importantes empresas petroquímicas de toda a Europa Oriental, produzindo compostos essenciais que abastecem a cadeia logística militar da Rússia. Esta planta já havia sido mapeada e atacada anteriormente em missões profundas executadas pela Ucrânia durante os meses de maio e junho. Canais de monitoramento independentes e moradores locais publicaram uma enxurrada de fotos e vídeos que mostram labaredas gigantes e uma nuvem espessa de fumaça tóxica cobrindo os céus da zona industrial da localidade. Especialistas em análise de imagens apontam que a destruição pode ter sido causada por uma sobrecarga crítica no sistema industrial, reflexo direto da pressão exercida pela recente série de ataques contínuos de drones ucranianos contra aquela zona. A lista de alvos estratégicos na Rússia continua sendo atualizada periodicamente pelas forças ucranianas, focando em instalações vulneráveis que ficaram sem cobertura de defesa aérea, porque os russos concentraram seus sistemas de proteção apenas em Moscou e São Petersburgo, sendo que retiraram muito dos sistemas de proteção das províncias, inclusive de alvos de alto valor, como este e outros que eu anunciei aqui nesse vídeo, né? E também vou falar sobre o afundamento do navio Yanina. O cerco ucraniano contra as linhas de suprimento russa obteve mais um resultado brilhante e incontestável em águas abertas. Durante as operações noturnas do dia 1º de agosto, as forças ucranianas atacaram e afundaram o navio porta-containers Yanina, que navegava sob a bandeira da Rússia no Mar Negro. Zelensky confirmou o sucesso absoluto da missão marítima, detalhando que o Yanina era um navio de grande porte, sujeito a severas sanções internacionais e que possui a capacidade de carga superior a 100.000 toneladas métricas. A frota de transporte marítimo russa é considerada um alvo prioritário para a Ucrânia, pois permite que empresas de Moscou movimentem mercadorias estratégicas, mantenham suas cadeias de suprimentos de guerra e gerem receitas bilionárias para financiar os ataques contra o território ucraniano. É uma ação vitoriosa, na minha opinião, foi executada utilizando armas de ataque de médio alcance, desenvolvidas e fabricadas inteiramente pela Base Industrial da Defesa da Ucrânia, ou seja, os drones, mais uma vez drones, que atuam fortemente no mar, os drones aquáticos. A Corporação Nuclear Estatal da Rússia, conhecida como Rosatom, confirmou oficialmente o afundamento definitivo deste navio mercante no Mar Negro. Segundo o chefe, inclusive, da Rosatom, o russo Alexei Likhachev, ele disse que ele admitiu, né, que
o navio foi atingido por 2 drones navais ucranianos de alta velocidade. O ataque marítimo aconteceu a cerca de 130 milhas náuticas do importante porto russo de Novorossiysk, ou seja, em águas territoriais da Rússia, demonstrando o alcance e o perigo que os drones navais ucranianos representam para qualquer embarcação russa. E os 17 tripulantes do navio puderam ser resgatados por equipes de apoio da região, russos, né? O Rosatom tentou desviar o foco militar da embarcação, alegando que o navio transportava apenas bens civis e materiais de construção, classificando a manobra tática ucraniana como um ato de pirataria. No entanto, para eu concluir, a minha avaliação é uma sequência impressionante de ataques que aconteceram na data de ontem, né? Coordenados pela Ucrânia, comandados pela Ucrânia, planejados pela Ucrânia, em solo e mar da Rússia, prova de forma definitiva que as defesas da Rússia estão fragmentadas, vulneráveis. Não há defesa que os russos consigam barrar os ucranianos, seja destruindo refinarias vitais no Baixo Cortostão, que todo dia eles destroem, cegando radares essenciais em Krasnodar, paralisando polos petroquímicos a mais de 1.200 quilômetros, até mais, já fizeram a mais de 1.600, 2.000, né? E forças ucranianas têm demonstrado uma capacidade tática e estratégica sobre esse assunto e eles têm saído vitoriosos. A guerra está sendo levada de forma irremediável para dentro das fronteiras russas, está quebrando a logística que sustenta a máquina militar do ditador Vladimir Putin. Acompanhe os próximos desdobramentos dessa campanha de longo alcance aqui no canal, né? Inscreva-se no canal, dê um like e compartilhe com suas redes sociais. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.